a gente vê um determinado grupo de cristãos, e até entre nós, que tem as suas expectativas em coisas que talvez a Bíblia não quer suprir essa expectativa. Alguns têm uma expectativa de ter uma família muito feliz. Isso é bom, não é? Deus aprova, mas não quer dizer que isso vá acontecer. Alguns têm uma expectativa de ter uma vida totalmente próspera financeiramente. Isso também é bom, não é? Mas isso também não quer dizer que Deus vai fazer isso. Alguns têm uma expectativa de ter uma vida muito legal, bem-sucedida em quase tudo que for possível. Isso também é muito bom. Deus aprova, não é pecado. Mas a expectativa eterna também não está relacionada com isso. E aí a gente vê irmãos, né, vagando por aí, vagando, e acontecem coisas, os irmãos culpam a Deus, deixa de acontecer coisas, os irmãos também culpam ao Senhor, mas tudo isso é causado por um coração frustrado, por um coração que está com uma expectativa errada, com um coração que está com seu alvo torto. E aí, para a gente entender aquilo que Deus quer de nós, como comunidade, como igreja, como irmãos, como pessoas individuais, a gente precisa acessar, em primeiro lugar, o lugar que o Gabriel falou aqui, quando ele ministrou quinta-feira, né? Domingo. Gabriel ministrou aqui domingo, e o Gabriel falou sobre a encarnação de Jesus, sobre o verbo encarnado, sobre Deus se fazendo carne para habitar entre os homens. Só que, continuando essa história também, Deus se fazendo carne, habitando entre os homens, o próprio Deus se vestindo de pele humana, Deus se humilhando, tornando-se como um de nós, homem. Imagina um ser totalmente perfeito, eterno, um ser totalmente poderoso, que fez tudo que existe. E aí esse cara pega, eu preciso me diminuir para que eu possa tocar o Tiago. Eu preciso sair do meu estado de um ser supremo e agora ser como um deles. E é por isso que nós temos também um sumo sacerdote que ele é misericordioso e fiel. Porque esse mesmo Deus, que é totalmente eterno, se fez carne para que ele possa se compadecer da sua dor, mas também ele possa te mostrar um novo caminho que te leva ao seu Pai, que te leva ao seu propósito, que te leva a um destino que ele preparou para você. E esses destinos unidos num só lugar nos leva a viver a comunidade do Filho de Deus. Um tipo de igreja que representa quem Jesus é. Um tipo de igreja que mostra a glória do Cristo. Um tipo de igreja que é uma representação da realidade do céu aqui na terra. Porém, a base da nossa fé, ela não está ligada naquilo que Deus pode fazer por nós, daquilo que nós podemos conquistar em Deus, daquilo que a gente pode fazer, nada disso. A base da nossa fé está em uma pessoa, Cristo, Jesus Cristo. Paulo, quando vai pregar aos coríntios, ele chega para eles falando, olha, eu não vim até aqui vocês com palavras de sabedoria, com filosofias, eu não vim aqui com nada disso, na verdade eu venho até vocês em fraqueza, para pregar uma mensagem. E essa mensagem é sobre Cristo e esse crucificado. Mas, além da crucificação, Cristo é o fundamento do seu povo. Cristo é o fundamento que sustenta todas as coisas. Quem que lembra de Hebreus 1? Vamos lá, juntinho comigo. Antigamente, Deus falava aos nossos pais pelos profetas. Mas hoje, ele nos fala através do Filho. O Filho que é o quê? O esplendor. O Filho que é a cópia exata. O Filho que é a representação exata do ser de Deus. O Filho de Deus. O Filho do homem. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. E é a esse a quem devemos representar. Só que, por que a gente anda fraco? Porque nós não entendemos a dignidade do Filho de Deus. E a dignidade do Filho de Deus está naquilo que o Gabriel falou, sobre ele se fazer homem e se humilhar. A dignidade do Filho de Deus está em morrer ensanguentado numa cruz. Vocês estão reparando que a dignidade do Filho de Deus está tudo relacionado, tem a ver com sofrimento, tem a ver com dores,
tem a ver com suportar determinadas coisas pela fé. E a dignidade do Filho de Deus está na sua majestade na ressurreição. Agora o Filho de Deus está glorificado, assentado à destra do Pai. E agora, para que nós possamos andar em alinhamento com esse Deus, precisamos conhecê-lo. Porque você só vamos dar para o Senhor aquilo que nós entendemos o quão digno Ele é. Nós falamos aqui na aula segunda-feira, a gente está estudando escatologia, sobre o retorno de Jesus. E a base da escatologia não é as dinâmicas que acompanham o fim dos tempos. A base de tudo é a revelação do Senhor. E a outra base é o amor desenvolvido pelo Senhor. Então, como é que eu sei que eu estou entregando algo a qual o Senhor é digno? Se a minha devoção, o meu devocional, ele é raso, se os meus momentos com Deus, ele é raso, quer dizer que eu dignifico mais o meu tempo pessoal do que o meu tempo com Deus. Então, Deus não é tão digno assim do meu tempo. Se eu ando em injustiça, eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu quero passar por cima das pessoas. Se eu ando em todo tipo de injustiça, eu quero dizer para Deus que a minha injustiça é mais digna do que a justiça dele. Vocês estão entendendo? Se eu entrego um louvor de qualquer forma para Deus, eu quero dizer que Deus não é tão digno assim de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, tudo que você faz para Deus é correspondente àquilo que você entende sobre Ele. Se você entende que você precisa acordar, você precisa comer arroz e feijão, as coisas básicas da vida, você faz isso porque tem uma necessidade. Então, será que não nos falta mais uma necessidade de buscar a Deus? Não nos falta mais uma necessidade de reconhecer o caráter de Deus? Não nos falta mais uma necessidade de reconhecer a dignidade do Filho de Deus? Ô, Thaisa, joga aí para mim Apocalipse 5, versículo 8. Eu vou tentar não me estender muito, eu quero tentar ser o máximo objetivo possível. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Ou seja, as suas orações estão diante de Deus dentro de uma taça em forma material. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos. Esse é o livro que contém os juízos de Deus, que serão liberados ao soar das trombetas no fim dos tempos. Mas não se preocupe com isso agora. Aprende isso depois. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Peraí, volta aí, Thaís. Então, peraí. Jesus comprou pelo sangue dele, ele tem direito a essas coisas aqui. Esse é o direito de Jesus sobre as coisas que existem na terra. Jesus tem direito a todo tipo de povo, tribo, língua e nação. Então, Jesus já é digno por isso. Esse é um aspecto da majestade dele. Pode ir. E para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, outro ponto aqui. Jesus é digno de ter um povo separado para si. Esses povos são de todo tipo de línguas e nações. E esses povos também eles são separados. São pessoas específicas. São pessoas exclusivas, salvas por ele para fazer parte do seu reino futuro. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Pausa. Então, ao redor do trono de Deus, tem seres vivos. E esses seres emitem sons. Esses seres são sobrenaturais. E aos nossos olhos, se a gente vesse um aqui, acho que a alma ia sair correndo e o corpo ia ficar caído aqui no chão. Mas Deus é bom. Proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Então Jesus é digno de quê? De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então todos esses atributos, eles precisam apontar para o Senhor. Então quando uma dessas características de glória,
alguém te conhece, você é meio conhecidinho no meio dos seus amigos. Sabedoria, você é uma pessoa inteligente, você aprende as coisas rápido. Honra, as pessoas te respeitam. Volta ali, Thaisa, por favor. Honra, as pessoas te respeitam. Louvor, você é reconhecido por alguma coisa. Será que quando alguma dessas características, dentro do nosso contexto, é atribuída a você, você devolve isso para Cristo? E se Cristo, diante do trono e seres sobrenaturais, é digno de todas essas coisas, por que nós, como igreja, com a nossa vida, não estamos dando isso de volta para Ele? Isso é tudo nós não fazemos porque nós não entendemos a dignidade do Senhor. Nós não correspondemos com aquilo que Cristo é digno. E isso pode causar em nós iniquidade. E a forma como a gente vive denuncia a forma como a gente responde à pessoa de Jesus. A gente só pode entregar para Deus o que a gente entende. E o cristianismo dos apóstolos é o cristianismo daqueles que viram a Deus. Joga aí para mim, Thaisa, 1 João capítulo 1. E aí a gente precisa se perguntar, uma pergunta que me mata por dentro. O que os homens que andaram com Deus viram em Deus que eles fizeram o que fizeram por Deus? Tipo assim, os homens do passado, Jennifer, tipo Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, a turma todos, profetas, eles tinham uma expectativa futura, algo que iria acontecer lá na frente. E esses homens viveram de uma forma tão radical para o Senhor, que eles deram tudo de si. O profeta Jeremias não é mais conhecido como profeta chorão? Será que ele viu alguma coisa daquilo que ele falou acontecendo no tempo dele? Ele não viu nada do que ele profetizou acontecendo. Porém, ele permaneceu. Porém, ele continuou anunciando fielmente, ininterruptamente, tudo aquilo que Deus o deu para anunciar. Mesmo que ele não estava vendo aquilo que ia acontecer no futuro, mas pela fé, ele anunciava. E aí a gente vem para o tempo dos apóstolos, e eu continuo me perguntando, cara, o que essas pessoas viram em Jesus? Primeiro, para odiar Jesus, e segundo, para morrer de forma tão radical com Jesus. Não é o que eu estou percebendo do meu lado, Gabriel. Eu não estou vendo pessoas olhando para Jesus e falando, caraca, eu preciso ter mais fome porque eu preciso crescer no conhecimento de quem Deus é. Eu não estou vendo do meu lado, Gabriel, pessoas dizendo, caraca, eu estou olhando para uma glória futura, que a minha vida pode ser usada para ser enviada por Deus aonde Ele quiser. E aí você olha para os discípulos de Jesus, a gente vê Paulo morreu decapitado e continuou, permaneceu fiel à mensagem. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e continuou, permaneceu fiel à mensagem. Mesmo que Pedro tivesse esses momentos de recaída, ele, após a descida do Espírito Santo, permaneceu fiel à mensagem. Ele ainda teve um probleminha com Paulo ali na frente, mas continuou fiel. Matias, o cara foi queimado vivo por Jesus, Samuel. Olha que doido. Lucas foi enforcado. Então você vê uma discrepância, uma coisa muito longe do cristianismo que os profetas viveram, que os apóstolos viveram, que os patriarcas viveram, para aquilo que nós vivemos hoje. Nós não temos maturidade suficiente para passar momentos de dificuldade e assumir a responsabilidade disso sem colocar na conta de Deus. Vocês já repararam isso? Sabe, Deus nos capacitou para sermos filhos, mas Ele também, essa mesma filiação me torna um filho corajoso. E qual que é a característica de um filho maduro? Ele assume suas responsabilidades. Quando que o seu filho, você que é papai, você que é mamãe, como é que você vai saber que o seu filho está pronto para sair de casa? Quando que você vai saber que o seu filho de fato cresceu? Quando ele virar e assumir as responsabilidades dele diante da vida. E assim somos nós com a vida com Deus. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante de Jesus. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades pessoais como igreja. Senão a gente só está retrocedendo. E a gente vira aquela igreja do queixo para cima, princesa, rainha. Senão a coroa cai. Quem já ouviu isso? Eu não vou falar de onde que é não, gente. É brincadeira. Mas senão a gente vira uma igreja de filhos mimados.
A gente vira uma igreja de filhos que não sabem suportar coisa alguma. E então, quando vem a tempestade, eles saem do caminho. Eles abandonam o Senhor. Eles ficam incrédulos. Eles voltam a viver seu antigo estilo de vida. Porque o fundamento não está bem colocado, não está bem encaixado. Ou então, esse fundamento foi trocado. Algum momento houve uma construção dentro de você, alguma coisa, alguma situação ou alguém veio e removeu o fundamento dentro de você. E a partir desse momento, Tiago, Jesus deixou de ser digno. Jesus deixou de ser merecedor, irmão. Jesus deixou de ser o centro de ser. Mas a esperança. O Espírito Santo nos foi dado. E o Espírito Santo é aquele que nos lembra de todas as coisas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que nos lembra as verdades a respeito de Cristo. Se eu não entender as verdades primeiro a respeito de Cristo, eu não vou entender nunca quem eu sou. Eu só vou ser um homem de verdade, um homem segundo a vontade de Deus, quando eu conhecer o homem Deus. E você só vai ser uma mulher de verdade, uma mulher segundo a vontade de Deus, quando você conhecer também o homem que foi Deus. Cristo, que é o nosso fundamento de imitação. Não sou eu. Ainda que você possa se inspirar em mim, ainda que você possa se inspirar no Tiago, vocês possam imitar características nossas, mas a sua característica principal e pessoa de imitação é Cristo. Mais ninguém e mais nada. Mas isso também te responsabiliza. Isso te responsabiliza para ser exemplo em todas as coisas. Paulo fala para Timóteo: seja exemplo em tudo. Na pureza, na santidade, na devoção. E aí para Tito ele piora o negócio. Para Tito ele vira e fala: seja exemplo em tudo e seja profundo naquilo que você sabe. Seja profundo no seu conhecimento. Seja profundo naquilo que você revela de Deus. Seja profundo em todas as coisas que você vai anunciar. Vocês não carregam uma mensagem dessa terra, a Igreja Cristã Amor e Verdade. Vocês carregam uma mensagem eterna. Essa mensagem não pode ficar presa em vocês. Isso precisa sair daqui. E vocês precisam se apossar da identidade que lhe foi dada. Se você rejeita a identidade que Deus te deu, você está dizendo: Jesus, você não é digno para que eu receba o seu sacrifício e agora eu vivo uma vida de justiça. Você está negando a Cristo quando você nega aquilo que você deveria ser nele a partir do momento que você conhece a Ele. Vamos continuar? Então, 1 João, capítulo 1. Gente, esse texto, no dia, foi quinta-feira passada, esse texto estava quebrando meu coração de um jeito tão estranho. Eu já ministrei nesse texto, já fiz devocional nesse texto, eu já dormi em cima desse texto, já fiz você imaginar em cima desse texto. Mas eu li ele de um jeito tão estranho que ficou remoendo. E eu fiquei vendo toda hora, voltando. Para a mesma coisa, é uma questão básica. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também tenham comunhão conosco. Só que pode passar. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora volta ali no texto. Dessa vez eu não quero focar aqui no ponto da comunhão, mas eu quero que você foque nessas palavras: vimos, ouvimos, anunciamos. E a outra lá no versículo 1, nossas mãos apalparam. Então o cristianismo apostólico não é um cristianismo que visa as coisas daqui, mas é um cristianismo que visa coisas eternas. Mas além disso, é um cristianismo que vê o Senhor. Não vê com uma experiência mística, Betão, mas vê Betão
pela fé. Eu vi o Senhor pela fé. O cristianismo que toca o Senhor. Pode ser que você tenha uma experiência mística assim, né? Deus é Deus, ele faz o que quiser. Mas é daqueles que tocam o Senhor, mas tocam pela fé. E é daqueles que ouvem. Aqueles que ouvem ao Senhor, aqueles que estão atentos àquilo que Deus está fazendo, aqueles que estão atentos àquilo que Deus está anunciando, aqueles que estão atentos à voz. E nós ouvimos pela fé, por intermédio da palavra. E o que fizeram, e o que fez esses homens darem de fato suas vidas pelo Senhor é o ver, é o ouvir, se ouvir, é o tocar, se ouvir, e é o testemunhar. Sabe, eu vi o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero tocar o Senhor, eu quero ir mais profundo no Senhor, a ponto de, Lorena, a gente conseguir entregar tudo, a ponto de tudo não ser mais nada. Sabe, irmãos, o problema que a gente vê de desenvolver uma vida de santidade é que a gente olha a consequência ruim. Talvez você foi ensinado dessa forma. Se você não for santo, você vai para o inferno amanhã. Se você não fizer isso, você vai para o inferno depois. Mas qual que é a consequência verdadeira da pureza que a palavra nos deixa? Larissa, a consequência da pureza não é que você não vai para o inferno. A consequência da pureza é que você vai para Deus. A consequência da santidade, Léo, não é que você vai ser lançado no mar de fogo, ainda que você vá para Deus. Mas o foco da santidade não é esse fim, mas o fim dentro do propósito de Deus. O fim da santidade é habitar junto com Deus. Então nós precisamos mudar os nossos olhos, a nossa ótica, ver o Senhor na forma como Ele enxerga todas as coisas. E o meio pelo qual Deus muda a nossa mentalidade caída é pela sua palavra, a renovação de mente. Precisamos ter a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, para que a gente possa crescer em Deus e a gente pare de ser igual menino, sendo levado de um lado para o outro por qualquer coisa que aparece. Sabe, é o Senhor se formando em nós. É o Senhor se construindo no meio de seu povo. Isso é uma obra que homem nenhum tem poder de fazer. Tem coisas que a gente precisa entender, Tia Zê, que só o Espírito Santo é capaz, porque a gente não tem controle. Mas a principal obra é o Espírito de Deus formar Cristo em homens caídos. O Espírito de Deus vai a imagem do Filho em homens terrenos para que essa imagem seja compartilhada. E aí, eu preciso que vocês perguntem o quanto de Cristo existe em mim. Com quanto de Cristo eu me pareço. Com quanto de Cristo eu estou conseguindo partilhar, compactuar, apossar para mim. Sabe, igual os pentecostais falam, toma posse. Toma posse dessa identidade de Jesus para você. De estar diante do Espírito Santo, em vez de pedir, Espírito Santo, me prospera, me dá um carro, me cura disso, me cura daquilo. Mas não. Espírito Santo, eu quero estar envolvido com o Senhor, ao ponto de o Filho de Deus, as características do Filho do Homem, serem formadas dentro de mim. E o que fizeram esses homens ver, ouvir, testemunhar e apalpar é o contato com a glória de Deus. E a glória de Deus, ela não vem sobre nós para nos causar um arrepio, ela não vem sobre nós para a gente vencer somente um pecado, ela não vem sobre nós para a gente ficar dando rajada de língua estranha, ainda que isso seja legal, mas ela vem sobre nós para que nós sejamos transformados pelo Senhor, para que nós sejamos impactados de tal forma pelo Senhor que essa glória vai ser aquilo que a gente vai desejar, zelar. Teremos zelo pelo nosso Deus, teremos paixão pelo nosso Deus, teremos fogo para que possamos avivar um ao outro. O João, esse menino sentado aqui de azul, ele é um evangelista violento. E aí tinha uma época, e aí ele fazia muito culto nas praças, uns anos, que era 2017, 18, de 2015 a 2018, ele pregava nas praças aqui de fora. E aí quando eu comecei a caminhar com ele, ele falava uma frase de um pregador violento. E aí eu decorei isso de tanto que ele falava. A frase é a seguinte, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para me ver queimar.
Isso é uma frase de João Wesley. Imagina uma pessoa se colocando em chamas e a outra chegar perto, pum, automaticamente também se coloca em chamas. Outro chegar perto, pum. Imagina uma igreja que se coloca em chamas pelo Senhor, simplesmente porque deseja preparar o lugar para que o seu Senhor habite. A gente sabe que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, certo? Amém? Correto? Essas 4 paredes aqui não seguram a glória de Deus. Mas quando estamos reunidos juntos com um único objetivo, com um único coração, sendo uma só voz e um só povo, imagina todo esse povo em chamas, preparando lugar para Deus vir. E aí você imagina Deus vindo não sobre um lugar apenas, Tiaguinho, mas Deus vindo de uma cidade inteira. Olha que doideira. E aí você imagina, hoje, o que a gente mais tem na internet, eu não sei se isso é engraçado, se isso é triste, é mais meme sobre igreja. Mas imagina quando as igrejas deixar de ser meme, deixar de ser piada e se tornar um lugar sério que a glória de Deus habita e pessoas são salvas e convertidas. Gente, vocês não param para perceber no cristianismo apostólico, quando Pedro pregou a primeira vez, a quantidade de gente que se converteu. E hoje não é comum a gente ver mais pessoas convertendo em massa, João. Antigamente as conversões eram brum. Hoje em dia as pessoas frequentam templos, né? Mas são simpatizantes. Mas por que são simpatizantes? Porque não tiveram contato com a glória de Deus. Como que eu sei que eu tive contato com a glória de Deus? Simples, você não é mais a mesma pessoa. Você não se reconhece mais. E quando você reconhece o antigo você, você ora para Deus, Deus, livra-me de mim. Livra-me de mim mesmo. Aqueles que tiveram contato com a glória de Deus, eles têm a capacitação do Espírito Santo para testemunhar do Deus vivo. Olha, Deus me tocou dessa forma. Eu não sou mais aquilo, mas agora eu prossigo para um alvo. Vem junto comigo. Esse é a característica daqueles que herdaram essa glória, que receberam contato com isso. Nós somos transformados. E quem tem um contato com essa glória precisa valorizar ela. Quem tem um contato com a glória de Deus anda na luz, anda em verdade. Eles amam a justiça porque o Senhor deles é justo. Sabe, a minha fé, a sua fé no Senhor Jesus não está baseado, como eu falei, naquilo que Deus faz, mas está baseado num caráter. Está baseado no caráter de Deus. A gente tem dificuldade nas nossas crises porque a gente não coloca o caráter de Deus em cima dela. Se houvesse situações em que nós não teremos como controlar, a gente falaria, Deus é soberano. Deus já sabe o que vai acontecer, Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Se houver uma situação em que tem alguém falando mal ao meu respeito, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, eu coloco o meu juízo sobre o meu Senhor. Se há uma situação em que eu estou passando para uma injustiça, Deus é justo. Eu me pauto no caráter do meu Deus, pois Ele é justo. Então, se tudo que a gente passa, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, fosse colocado diante do caráter de Deus, nós amadureceríamos mais rápido. Porque Deus é digno do nosso crescimento. Tudo que você for fazer para Deus, sempre lembra dessa frase. Deus é digno. Se eu tiver que renunciar a alguma coisa, Deus é digno da minha renúncia. Se eu tiver que renunciar à prostituição, Deus é digno que eu renuncie à prostituição. Se eu tiver que me arrepender, Deus é digno de que eu me arrependa. Se eu tiver que parar de comer carne, Deus é digno de que eu pare de comer carne. E por aí vai. Para tudo que você for fizer, pensa na dignidade de Deus. Então, todos aqueles que afirmam andar com o Senhor precisam se apegar ao seu caráter. Em nossa jornada com o Senhor, a gente não tem um mediador. Somente Cristo Jesus e Cristo Jesus, o homem. Abre aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar depois. Eu falo aí, Carlos, vai devagar, que tá primeira marcha. Agora, vamos ver umas características do ministério apostólico de Paulo. Por isso, tendo esse ministério,
segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, permanecendo fiel à palavra, fiel ao evangelho de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos. Repete comigo. Não pregamos a nós mesmos. Mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Ou seja, nós somos seus servos, mas a nossa mensagem é maior do que nós. Nossa mensagem é sobre o Cristo que é digno de tudo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No 3 eu quero que... Volta aí, Thaís. Eu quero que você lê esse texto comigo. 1, 2, 3. Ou seja, se nós estamos tendo entendimento daquilo que Deus está fazendo, nós temos a revelação do Filho de Deus, a revelação do Evangelho, é porque Deus iluminou o seu coração. E se Deus iluminou o seu coração, eu e você, nós temos uma responsabilidade comum de revelar a glória de Deus que está na face de Cristo. Então, eu preciso conhecer Jesus, porque o mesmo Paulo fala que a glória de Deus, Jennifer, está na face de Cristo. Como é que é isso? Eu só vou conseguir ver Deus em Jesus. Eu só vou conseguir ver a glória de Deus naquilo que eu conheço de Jesus, naquilo que eu conheço do caráter de Jesus. Ao redor do trono, como a gente tinha lido no Apocalipse capítulo 5 ali, existem anjos, e eles têm olhos por toda parte. E há anciões ao redor desse trono. E sabe por que esses anjos têm tantos olhos, Lucas? E por que tem tanta dinâmica acontecendo ao redor do trono de Deus simultaneamente? Simultaneamente tem trovão rolando, tem relâmpago trovando, é santo para cá, é anjo com o olho para cá, com o olho para lá. Isso tudo simultaneamente por causa da glória de Deus. E quando eles veem a glória de Deus, eles só conseguem dizer uma coisa todo dia, eternamente: Santo, 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 Santo. E essa mesma coisa está aqui. A glória de Deus, a face do Cristo. E o mundo caído rejeita o Cristo porque eles odeiam a santidade, porque eles odeiam a Deus. Como Gabriel falou, você é mau, nós somos maus. Mas Deus, na sua misericórdia, iluminou os nossos olhos. E hoje podemos contemplar dessa mesma glória. Mas além de ficar aqui repetindo santo, 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 santo infinitamente, você pode anunciar com o seu corpo. O seu corpo agora pode ser um instrumento de justiça. O seu corpo agora pode ser um instrumento de santidade. O seu corpo agora pode denunciar: Deus é real. Deus se fez carne. Deus revela sua presença no meio do seu povo. Esse é o zelo com a glória de Deus, de trazê-la para aqueles que não conhecem e Deus iluminar o entendimento dos homens. Então, a igreja que reflete a glória de Deus é uma igreja que ela está centralizada no Filho de Deus. Ela não está centralizada em homens. Ela não está centralizada na minha experiência, na sua experiência, naquilo que você fez, naquilo que você deixou de fazer. Mas uma igreja que reflete a glória e a natureza de Deus, ela é centralizada no Filho. Ela é pautada no Filho. Ela é totalmente voltada a aprender o caráter, as excelências e as obras do Filho, unicamente. E para crescermos no conhecimento do Filho, precisamos do Espírito de Deus para nos trazer a revelação
de Cristo e crescermos nessa revelação através dos nossos, fala comigo, discipulados. Amém. Em nossas mesas de conversas. E aí a gente precisa se perguntar, se nós somos uma igreja que é centrada em Jesus, será que nas nossas mesas saem revelações de Jesus? Sai conhecimento de quem Jesus é? Ou sai apenas maledicências? Sai apenas difamações? Saem apenas conversas a respeito da vida dos outros? O quanto que você tem se percebido, crescido em Jesus, quando você encontra com o irmão em Cristo? Isso vai revelar se a sua vida e o seu coração está pautada no Evangelho de Jesus, ou se essa vida e revelação está pautada em si mesmo. Continuando. E em nosso momento sozinhos, a gente tem crescido com o Senhor? A gente tem crescido na revelação de quem o Senhor é? Ou a gente está apenas nos alimentando na nossa própria alma? Nosso espírito está tão entranhado por coisas de alma que até o nosso caráter começa a ficar distorcido. Abre aí para mim, coloca ali para mim. Efésios 1, 16. Efésios 1, 16. Aqui é uma oração de Paulo que ele faz para a igreja de Éfeso. Olha o foco da oração de um apóstolo para uma igreja. Olha o foco da oração de um homem que contém dentro de si a revelação do Filho de Deus para uma igreja. E assim eu quero atribuir o tipo de oração que Paulo está fazendo ali para você também que se vê como um ministro do Senhor. E eu estendo para você que não se vê como ministro, mas se você está ouvindo essa mensagem, você é filho. Então se você é filho, você é ministro. Então, presta atenção. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de quê? E de quê? Amém. Que conceda a vocês o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pode ir, vamos até o 23. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Espera aí, Paulo está orando para que um espírito de sabedoria e revelação, que vai me levar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, venha sobre mim. E é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, meu Deus. E fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais. Pode ir. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a era que Cristo irá restaurar para si. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando Paulo ele ora aos Efésios para que o Espírito de revelação de Cristo ocupe a mente e o coração daquela igreja, para que eles desenvolvam a plenitude do conhecimento de Jesus, e a mesma revelação nos leva ao conhecimento da nossa herança. A nossa herança nos santos. E qual que é a nossa herança, Tiago? Fala pra mim. A nossa herança é Cristo. A nossa herança é o próprio Cristo. A nossa herança é a participação na ressurreição, é a participação na sua glória, é a participação de ter a presença do próprio Deus no nosso meio, habitando conosco, convivendo conosco todos os dias. E para isso precisamos crescer em revelação, mas não qualquer revelação. Vou ler a Bíblia aqui. Mas a revelação do Filho de Deus em pessoa. O Cristo encarnado, revelado para o seu povo.
e a participação no plano eterno de Deus. Se ainda somos uma igreja fora dos padrões de Jesus, a gente precisa se arrepender e nos movimentar para que a gente se torne esse padrão, acompanhado de santidade de Deus. Uma coisa que o Tiago da Érica tem falado muito comigo esses dias. Na verdade, foi Tiago. A presença do Senhor não pode ser carregada de qualquer maneira. Ou seja, existe uma forma pela qual devemos carregar e construir um lugar para essa presença. Quem lembra de usar? Vamos colocar a arca em cima do boi. O boi está lá com a carroça. Pum, tropeçou. Não! Pum. Vocês entenderam assim? Eu vou explicar. Vamos colocar a arca em cima do boi. E a arca tinha uma forma correta de ser levada. Então, vamos apressar o negócio. Vamos usar a nossa força. Vamos levar a presença de Deus do nosso jeito. Tá? Então, eu vou colocar em cima da carroça lá. O boi vai levar, o boi tropeçou. Aí o cara bendito foi lá, foi tentar colocar a mão no negócio. Colocou a mão na presença de Deus indevidamente. O que aconteceu? Morreu. Pum! Foi fulminado na hora. Ou seja, eu não estou falando que você vai morrer, literalmente. Mas, se nós queremos que Deus habite conosco, que Deus traga algo sobre essa cidade, traga algo sobre suas famílias, traga algo sobre essa nação, nós, como igreja, que estamos tendo alerta disso, precisamos zelar por aquilo que é de Deus. Precisamos zelar pela santidade de Deus. Sabe, Deus, ele também é justo com as orações que são feitas numa vida de justiça. Então, eu preciso ser santo na minha forma de lidar com o dinheiro. Eu preciso ser santo na minha forma de falar com meu irmão, na minha forma de lidar com a minha esposa, no meu caso, futura esposa, na minha forma de lidar com meus amigos. Segura aí. Na minha forma de lidar com os meus... Ordem no tribunal. Quem falar animal. Tô brincando. Onde que eu parei, gente? Vocês me lembrou aí. Volta na santidade aí. Na minha forma de lidar com o dinheiro. Na minha forma de lidar com os meus pensamentos. Na minha forma de lidar com os meus amigos. Na minha forma de trabalhar. Santidade não está apenas relacionada à pureza sexual. Está aí também. Mas está em todos os meus pensamentos, estando alinhados com os pensamentos de Jesus. Então, você ser santo não vai fazer você alguém chato, mas você ser santo vai fazer você alguém que zela por ser igual ao Filho do Homem. E isso só é possível com um espírito de sabedoria e revelação. Porque para o homem caído ser santo, ele precisa de uma obra sobrenatural. Está além de mim e além de você. Mas o Espírito de Deus agora te responsabiliza por isso, porque ele habita em você. Amém? Vamos continuar. Então precisamos nos tornar uma igreja que tem um santo desespero, um santo apego, uma santa aflição. Gente, vocês olham para a vida de Davi, eu fico tipo... O cara tinha tudo. O cara tinha dinheiro. O cara tinha, na época podia, né? Tinha as concubinas lá e a esposa. Perdão. Tinha as concubinas e tinha esposa. Tinha os servos que ele queria. O cara tinha um palácio enorme, terras, era conquistador de reinos. O cara era um rei. Mas o cara tinha uma aflição no coração. E essa aflição era construir um lugar para a habitação de Deus. E a esperança de uma igreja apostólica é preparar um povo para um lugar onde nós iremos habitar juntos. A nova Jerusalém que desce do céu. Sai, irmão, será que a sua esperança ainda queima com essas coisas? Será que a sua esperança ainda está relacionada com coisas eternas? Como o nosso pastor pregou aqui, os discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus está lá no meio deles, Jesus começa a pregar, senta na mesa. E aí eles lembram. Não é que nosso coração queimava, como ele nos falava sobre as coisas eternas. Quando ele nos falava dos profetas, dos patriarcas e o Cristo ressuscitado. Será que o nosso coração está tão amargurado que ele não consegue lembrar daquilo, João, que você me falou, das coisas que nos traz esperança?
lembrar aquilo que nos traz esperança. Nós fazemos parte do Evangelho eterno. Deus se fez homem em Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados inocentes, ressuscitou dentre os mortos e enviou seu Espírito para fazermos de nós um povo exclusivo de reis e sacerdotes, pessoas que cooperam para a edificação de algo, mas pessoas que estão diante de Deus em favor de algo. E eu queria fazer um momento aqui com vocês. Eu quero que vocês aprendam a orar sobre essas coisas dentro de vocês. Então eu queria chamar aqui para cima só a galera do louvor. E aí embaixo, vocês vão fazer grupos de 5. Amém? Vamos, gente. Vamos. Fiquem de pé, façam rodas aí. Irmão, fica sozinho aí, não. Você é de rosa. Fecha em círculos, fazendo favor. Não tem problema bagunçar não, depois nós ajudamos a arrumar. Uma característica do cristianismo apostólico, e que é necessário para a fé cristã é poder. Não existe cristianismo sem poder, sem revestimento do alto. Aquilo que é impossível para nós, somente o poder do alto que vem de Deus pode fazer por nós. E eu quero que vocês orem pelos seus irmãos. Eu não vou orar por vocês, mas eu quero que vocês orem pelos seus irmãos, por revelação de Cristo, conhecimento de Deus, o poder de Deus sobre vocês. Tire esse momento para uma santa comunhão de oração. Amém? Pode orar. Mais fome pela tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome, onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não te ouvirem, abra os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Abre os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Dá-nos mais fome pela tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome, onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não te ouvirem mais, abra os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti.
Dá-nos mais fome pela tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome, onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não te ouvirem mais, abra os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Precisamos de ti, precisamos, preciso de ti, preciso de ti, precisamos de ti, Jesus, precisamos. Amém? Aleluia, gente. Morre não, em nome de Jesus. Tem hora pra acabar aqui. Quando a gente mudar um dia, a gente pode ficar mais tempo. Tá? Por enquanto pode não. Joga aí pra mim, Thaís, o Salmos 23. O salmo do meu amigo lá no poço, ele me lembrou desse salmo, o Luquinhas aqui. O Lucas estava conversando comigo, aí ele estava falando muito do Salmo 23. Aí o Lucas reacendeu uma outra esperança no meu coração. Eu te amo, Lucas. Você precisa demais, de verdade. Eu queria que mais gente te conhecesse, cara, de verdade. Porque quando as pessoas conhecerem mais o Lucas de Deus, vai ter muito a acrescentar na vida delas. Então seja corajoso. Se dá mais pelo Senhor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça para amor do Senhor. Parou? Se há alguma falta na sua alma, no seu coração, quer dizer, muito provavelmente, que o que está faltando na sua alma e no seu coração é o Senhor, é Cristo. Se está faltando algo relacionado com a presença de Deus na nossa vida que faz tudo ser insuficiente, falta Cristo. Cristo precisa ter o seu lugar de direito entre nós. Amém? Tá, é contigo. Aí, Tamiris.